da responsabilidade dos filhos para com os pais. Há bocadinho era o contrário. Há bocadinho eram os pais para os filhos. A mim, são os filhos para os pais. Dizem-nos os espíritos que a sociedade mais importante que foi criada no mundo terra chama-se a família. Sabemos que não temos a família que queremos. Temos a família que precisamos para podermos melhorar a nossa evolução. Nós, na pátria espiritual, pedimos, escolhemos. E muitas outras vezes somos obrigados a escolher os nossos pais e os nossos familiares. Este obrigados é quando acontece aquelas alturas, aquelas situações em que temos mais problemas com outras pessoas, com outros seres. Sabemos que temos que vir para resgatar, só que nos sentimos ainda não preparados e outras vezes até com medo de voltarmos. Escondemos-nos até. Só que a espiritualidade nunca adormece. E então nos encaminha para voltarmos. É exatamente isso que eu digo quando digo aqui somos obrigados a escolher. Nós lá na pátria espiritual, sem o atrapalho do corpo, ficamos mais despertos, mais lúcidos e a saber que é através dos laços consanguíneos a maneira mais segura, mais possível para conseguirmos ultrapassar os nossos desencontros, os nossos desacertos, as nossas rixas, enfim, ultrapassar todos os problemas que existiram em reencarnações anteriores. Umas vezes conseguimos, muitas outras ainda não. No grande manancial, onde constam as lições do nosso Mestre Jesus, que é o Evangelho, situamos o capítulo 14, que trata honra a teu pai e a tua mãe, que é do decálogo de Êxodo, capítulo 22, 12. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever mais para com eles, que é o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência. O que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus, o nosso Pai, fica muito, muito triste quando existe essa violação desse mandamento, que é a honra ao pai e à mãe. Kardec, o codificador da nossa doutrina, neste mesmo capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos: honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas é também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitudes, como eles fizeram por nós, lá na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito aos lhe darem o estritamente necessário
para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si os melhores aposentos, os mais confortáveis. E ainda bem, quando tudo isto não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir a filhos jovens e fortes? A mãe lhes teria cobrado o leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília quando eles ficavam doentes? Teria contado os seus passos para lhes proporcionar os cuidados necessários? Não. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também tanto quanto puderem. As pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam. O pagamento de uma dívida sagrada, essa somente é a piedade filial, aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para com os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhes deram também a vida moral, e que frequentemente passaram duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será castigado pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes na vida presente, mas de maneira certa, noutra ou noutras reencarnações, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é certo, descuidam-se muitas vezes dos seus deveres e não são para com os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete julgá-los e não aos filhos. Não cabe a este censurá-los, até porque talvez eles mesmos fizessem por merecer tê-los, assim como pais. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais os preceitos do Mestre Jesus no que refere ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que, no primeiro caso, seria apenas uma falta. Pode tornar-se uma grande dívida no segundo, porque neste, a falta de caridade junta-se à ingratidão. E por falar em ingratidão, do Espírito da Luz, Santo Agostinho, em Paris, 1862, ele nos fala na ingratidão dos filhos e os laços de família. E diz-nos que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações dos virtuosos. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, a nossa doutrina, o Espiritismo,
vem lançar luz sobre um dos problemas do nosso coração. Quando o Espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. E vai na pátria espiritual aperfeiçoar-se ou estacionar, até que se deseje esclarecer. Alguns levam consigo os ódios violentos e desejos de vingança. A muitos espíritos mais adiantados é permitido entrever algo da verdade. E então reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que para poderem conversar com Deus só existe uma senha: caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração. Não há caridade sem perdão. É então que, através de um esforço sublime, volta o seu olhar para os que testaram na terra. À vista deles, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de renunciarem a si mesmos. Mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhe destruíram, talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de algum tempo, alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita, através da reencarnação, de um corpo que se prepara para chegar à família daquele que ele testou. E pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir na Terra os destinos desse corpo que vai renascer. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das boas resoluções. O contacto incessante com os seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será o amigo ou o inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas impulsivas, que se notam em certas crianças e que nenhum facto exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para lhes encontrar a causa, é necessário voltar os olhos para as outras várias existências anteriores. Resumindo este nosso pequenino trabalho, nós sabemos que, pela lei de causa e efeito, uma das 12 leis naturais da nossa doutrina, que os filhos de hoje poderão ser os pais de amanhã. Filhos responsáveis, amigos, meigos, amorosos, hoje, pais felizes amanhã. O inverso. Se temos filhos irresponsáveis, que não são amigos, que não são amorosos,
Grandes problemas de acerto aí vêm a caminho. Este resumo mostra-nos a importância que a família tem para as nossas vidas, para a nossa evolução, para o nosso crescer para o Pai. Eu queria agradecer a Jesus este trabalho, me ter ajudado a compilá-lo e me ter ajudado a transmitir-vos. Assim que Jesus nos continua a iluminar o caminho do aprendizado, para que possamos chegar até Ele. E eu agradeço-vos a vossa atenção nestes minutos. E obrigado.